História da educação no Brasil, da instauração da nova República aos dias atuais. Governo Temer, de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Contexto político e educação nacional. Michel Temer, que até então era o vice-presidente, assumiu a presidência do Brasil em 31 de agosto de 2016, quando aconteceu o impeachment da até então presidenta Dilma Rousseff. O governo de Michel Temer durou um período de 2 anos, tendo fim no ano de 2018, em 31 de dezembro. Os objetivos estipulados por Michel Temer e as medidas que ele vinha tomando comprometiam os avanços que já vinham acontecendo na educação e que estavam ancorados na Constituição Federal de 1988. Ações de Michel Temer. Bom, eu vou trazer algumas ações de Michel Temer durante o mandato dele que influenciaram a educação do país. Temer fez uma reforma administrativa que extinguiu pastas e fundiu áreas do governo. Também extinguiu o Ministério da Cultura, fundindo-o ao Ministério da Educação. Pouco tempo depois, por sofrer repressão pela resistência dos movimentos populares de cultura, de artistas intelectuais, Temer voltou atrás da decisão, o que não aconteceu com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que foi acoplado ao Ministério de Comunicações. Ele também extinguiu o Ministério da Igualdade Social, dos Direitos das Mulheres e da Juventude, submetendo o Ministério dos Direitos Humanos ao Ministério da Justiça e entregando-o à direção do ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, secretário esse que era conhecido como repressor dos movimentos sociais. Temer também reduziu drasticamente os recursos voltados para a educação e para o SUS. Apresentou uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que tinha como medida a redução dos gastos sociais de próximos 20 anos. Essa redução implicaria muito no cumprimento do PNE, Plano Nacional de Educação. Temer também excluiu entidades de educação, como, por exemplo, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, e também da Associação Nacional pela Formação em Sociedade, CEDES. Temer também fez reformas que abrangem as políticas de responsabilização e bonificação de professores. No caso, a eficiência dos professores deveria ser garantida pelas iniciativas privadas. Reiterou objetivos de mudanças na formação dos professores da educação básica, por meio de reformas dos cursos de pedagogia das universidades públicas. Os avanços que a educação vinha fazendo ao longo do tempo, no governo de Michel Temer, eram em função de lutas de movimentos sociais populares e das organizações de educadores democráticos contra as políticas neoliberais de educação. Porém, os setores privatistas avançavam com suas estratégias de privatização da dinâmica escolar. No governo Temer, por não haver uma burocracia republicana detentora da memória e da identidade do projeto educacional de Estado, o governo desmontava estruturas institucionais e políticas. Bom, sobre a BNCC, nova versão da BNCC, que seria constituída no ano de 2017, põe-se a adequação da base, a simplificação e a flexibilização do currículo do ensino médio, a sua diversificação segundo o interesse do aluno, a uma vinculação mais estreita ao mercado de trabalho, conforme os propósitos da reforma planejada. Se esse caminho for seguido, as consequências é o reforço da escola dual, que seria a escola dualista, e reprodutora das desigualdades sociais. Deputados, fundamentalistas e conservadores, apoiados em movimentos como Unidos pela Educação, Escola Sem Partido ou Escola Livre, têm promovido significativa investida ideológica contra os avanços pedagógicos conquistados na formulação da base. Acusando o viés marxista do BNCC, propõe nela incluir, ironicamente, em nome da liberdade de pensamento, um modelo educacional que proíbe o tratamento nas escolas de temáticas relativas à ideologia de gênero, relações sociais de gênero, a sexualidade, a política, a análise sociohistórica e a reflexão crítica,
além de pretender atrapalhar as manifestações do movimento estudantil. Uma visão crítica sobre a implantação da Base Nacional Comum Curricular em consonância com a reforma do ensino médio, as reformas educacionais a partir de 1920. Bom, essas reformas, elas vêm mostrando as transformações, estruturações e reestruturações onde a educação tornou-se necessária para atender às necessidades do mercado de acordo com as novas demandas sociais. As reformas educacionais a partir de 1920. De 1900 a 1920, essas duas primeiras décadas se caracterizaram pelos debates de juízos liberais que serviram de base para o processo de escolarização enquanto instrumento político. Bom, nessa época, a educação estava sendo muito importante, pois foi considerada até como salvação, considerando o momento histórico pelo qual o país estava passando. Em 1931, houve a reforma do Francisco Campos. Nesse período, 7 decretos foram editados. Entre as mudanças dessa reforma estão a criação do Conselho Nacional de Educação, CNE, da Universidade do Rio de Janeiro, a organização do ensino superior e do ensino secundário no Brasil, o restabelecimento do ensino religioso nos currículos das escolas públicas, entre outras mudanças. Em 1932, houve o Manifesto dos Pioneiros, movimento organizado com 26 signatários, os quais assinaram um documento objetivando a formulação de um planejamento educacional para o país e propôs a erradicação do analfabetismo. Em 1937, houve a promulgação da Constituição Federal de 1937, já no início do governo de Getúlio Vargas. Na década de 1940, houve a aprovação de vários decretos-lei, os quais organizaram a educação profissional e o ensino secundário por todo o território nacional, consolidando uma educação voltada para a formação do trabalho manual. De 1942 e 1946, a reforma na educação proposta nesses anos realçava o dualismo educacional. Em 1942, o ensino industrial e o ensino secundário e o Serviço Nacional de Aprendizagem foram um dos decretos-leis ao quais organizaram a educação. Em 1943, houve o ensino comercial. Em 1946, o ensino primário e normal, o ensino agrícola e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. O processo produtivo pautado na gestão do trabalho taylorista-fordista expandiu-se e atingiu seu auge nas décadas seguintes. Em 1950, destacaram-se as transformações que ocorreram no mercado de trabalho por conta do plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek. A partir do ano de 1964 a 1985, com a ditadura, a educação passou a ser vítima de autoritarismo. Em 1988, na década de 80, iniciou-se a abertura democrática consolidada através da Constituição Federal de 1988. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional incorporou em seu texto os direcionamentos capitalistas internacionais. Nesse mesmo ano, teve o relatório de Jacques Delors. Constituiu em um documento importantíssimo para a propagação do modelo educacional objetivado pelos interesses do capital, garantindo, consequentemente, a manutenção da sua hegemonia. Esse relatório também serviu como orientação para a política de Estado por meio dos PCNs. Em 1997, com a data de publicação dos PCNs, que foram elaborados por iniciativa do Ministério da Educação do MEC. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, configuraram uma importante via de acesso do setor empresarial às políticas públicas educacionais. As reformas que alinharam a educação escolar ao projeto neoliberal de sociedade interferiram diretamente no currículo da escola pública. De modo similar, essa interferência de organismos em instituições privadas vem ocorrendo com a proposta de implantação da Base Nacional Comum Curricular e da reforma do ensino médio.